Shalom a todos, estamos menos que um mês antes da festa de Pesach. E se Deus quiser, nessas semanas antes de Pesach, cada semana iremos explicar uma parte da Haggadah. A Haggadah de Pesach que a gente está lendo na noite do Seder. Então vamos começar com o primeiro capítulo da Haggadah, Ha-Lachma Anya, de Achalu Avatana Bara de Mitzrayim. Isso é o pão da pobreza, que nossos antepassados comeram lá no Egito. Então, essa frase fala sobre o pão da pobreza. O pão da pobreza, aparentemente, é os matzot. Os matzot são pão da pobreza porque fala sobre o sofrimento. Os egípcios estavam dando para o povo de Israel lá matzot, porque matzah tem uma tendência de ficar muito tempo no intestino, para ter esse sentimento de satisfeito, para não dar muita comida para eles. Então lembra desse sofrimento do povo de Israel lá no Egito, com essa matzah que estavam dando os egípcios para o Am Israel. De outro lado, a gente sabe que a matzah representa a salvação, a redenção. O povo de Israel, quando eles saíram do Egito, não tinha tempo na massa fermentar. Então, por isso que virou matzah. Isso lembra da rapidez, que eles saíram rápido, e da saída, da redenção. Então, matzah representa a Geulah. Então, como é? A pergunta hoje é como a mesma matzah pode representar sofrimento e pode representar redenção. Precisava ter cada coisa representa outra coisa. Maror representa, que é amargo, representa o sofrimento. Matzah precisava representar uma coisa, a redenção. Aqui a gente está falando, não, a matzah tem as duas coisas. Por isso os sábios falam que tem aqui duas. Tem uma matzah que está quebrada no momento da motzi. Tem uma matzah inteira. Um representa quebrado como pobre, sofrimento, e o outro representa a Geulah. Mas como pode ser a mesma coisa que representa? Um representa a matzah que receberam dos egípcios, um representa a matzah que eles prepararam na saída. Para entender isso, tem uma história que conta o Rav Nachman de Breslev. Rav Nachman de Breslev conta sobre uma pessoa que trabalhava muito duro para quebrar as pedras da montanha. Trabalhava duro e sempre reclamava. Que trabalho chato ele tem. Que pena. Que destino ruim ele tem. E assim, sempre reclamava. Tem um momento, ele está ouvindo um barulho, ele para um segundo com o martelo dele, ele está ouvindo que tem uma carroça. Ele está vendo uma carroça, parece a carroça do rei. Aí, nesse momento, ele fala, que coisa, se poderia ser o rei. Era ser o máximo de ser o rei, não tem melhor que o rei. Que trabalho eu tenho? Será o máximo de ser o rei. E depois de um tempinho, ele está percebendo que o rei está fechando a cortina por causa do sol, que o sol está atrapalhando o rei. Nesse momento ele fala, não, agora estou entendendo que o rei não é o máximo. O sol é muito mais poderoso. Aí ele trabalha e reclama se poderia ser sol tem mais força de tudo. Aí de repente está vendo que tem uma nuvem que está cobrindo o sol. Aí ele fala, então, nuvem, isso é o mais poderoso, não é o sol. Aí continua, de repente a nuvem vai embora. Mas como a nuvem foi embora? O vento é o máximo, não tem como o vento. O vento, se poderia ser como o vento, seria melhor. Aí de repente ele está ouvindo o vento está assobiando um pouco. E entende que o vento, quando ele para na montanha, ele dá um barulhinho assim. Entende? A montanha é muito mais poderosa que o vento, porque o vento não consegue passar a montanha. E aí, assim falando e trabalhando, se poderia ser uma montanha, será o máximo. E de repente, quebrou a rocha.
quebrou a montanha. Ele entendeu que a força está com ele. Ele que conseguiu quebrar a montanha. É isso que a gente está entendendo aqui. A diferença é como a gente está vendo a situação. Matzá pode ser os dois. Matzá pode ser sofrimento. Se a gente lembra que os egípcios que deram uma matzá para nós. Se a gente depende dos outros, pensando que tudo que a gente tem, a gente está dependendo dos outros. Nossa felicidade depende dos outros. Então a gente é preso, a gente não tem uma salvação, uma redenção. Sempre a gente está dependendo. Mas se a gente é como a segundo tipo de matzá, que o povo de Israel preparou eles mesmos. Quando saíram do Egito, quer dizer entender que eu mesmo, Hashem, me deu as forças para poder fazer, poder mudar a minha vida. Se eu entendo que não dependo dos outros, Hashem me deu as forças para fazer, aí nesse momento, estou saindo para a liberdade, saindo para a redenção. É isso que a gente está aprendendo no primeiro trecho da Rahmania. Tudo depende como você está vendo a sua vida. E o segundo trecho, Kol dirfin yetei veichol. A gente está convidando agora os pobres para comer com a gente. E a pergunta é agora o momento de convidar? Semanas antes precisa ser. Então por que agora é convidar? Aí tem uma explicação muito, muito bonita. Você sabe, uma vez eu fui com meus filhos, a gente precisava ir para um zoológico, então a gente foi de ônibus. A gente sentou lá na última fileira. Um filho estava na janela da direita, outra filha estava na janela à esquerda, e o ônibus estava andando no meio da estrada. Quem estava no lado direito estava falando como esse ônibus é tão rápido que ele consegue passar todos os carros. E a filha que estava no outro lado estava vendo que tem carros que estão passando ele. Então aí ela falou, esse ônibus está andando muito devagar. Tudo depende do que a gente está olhando na nossa vida. Janela direita ou janela esquerda. No momento de Pesach, momento de agradecer a Hashem. Não somente sobre os milagres que Ele fez para a gente na saída do Egito, mas agradecer a Hashem para tudo que Ele deu para nós. Para poder esse sentimento de agradecimento, a gente precisa sempre não olhar que tem pessoas que têm muito mais que a gente. Olhar se tem pessoas que não têm tudo que Hashem deu para nós. Se a gente olhar Kol dirfin yetei veichol, a gente olha que tem ainda pobres que não têm o que comer. E a gente aí fica feliz com o que Hashem deu para nós. Então, duas coisas a gente está aprendendo na Rahmania. Primeira coisa, não se olhar como o Am Israel no Egito, que estavam dependendo do pão dos egípcios. Não olhar nossa vida que a gente depende de ninguém. A gente depende de nossas ações. E a segunda coisa, para poder agradecer, sempre tem nossa consciência. Que Baruch Hashem, a gente tem muito mais de muita gente. De muita gente, Hashem deu para a gente muita, muita bênção. Aí que chega o momento que a gente pode sempre agradecer a Hashem. Obrigado.